Qualquer artefato ou fragmento de artefato, por menor que seja, contém ou torna possível, para fins de psicometria, vislumbrar toda a história do objeto, do seu uso, do seu entorno. Existe a possibilidade de se extrair a partir dele o amplo contexto da vida e do ambiente passado no qual o fragmento esteve inserido. Para isso, basta que um psicômetra dotado de percepção alterada se coloque em contato ou na proximidade do objeto a ser analisado. Se, por exemplo, um objeto do passado é fragmentado em diversos pedaços, cada pequeno fragmento, por si só, é capaz de fornecer as informações totais do seu contexto passado. Funciona como se cada diminuta parte contivesse holograficamente a imagem do todo. As pessoas em passeio por lugares históricos ou naturais têm a tendência de coletar um fragmento qualquer de matéria para levar de lembrança, como dizem elas. É claro que essa prática danosa à preservação do patrimônio guarda no campo das energias latentes um significado ainda não avaliado referente às informações presentes na energia quântica, além do tempo linear presente no objeto subtraído. Alguém dotado de percepção extrasensorial ou percepção sensorial superior, psicométrica, poderá, a partir do contato ou da presença das proximidades de referido objeto, adentrar com real clareza toda a história e contexto no qual o objeto foi forjado e utilizado. A própria presença do sensitivo num sítio histórico ou pré-histórico, arqueológico, por exemplo, lhe faculta esse contato. As pessoas que não possuem a percepção extrasensorial ou PSS desenvolvida ouvirão do guia de turismo, do historiador ou do arqueólogo os relatos de estudos realizados por esses profissionais a partir de documentos, sejam eles escritos, no caso da história, ou documentos materiais, a cultura material na arqueologia. O visitante poderá, então, imaginar como teria sido o contexto passado, mas sofrerá inexoravelmente a influência das subjetividades daquele que preparou o discurso apresentado sobre o referido local. Poder-se-ia dizer que toda a história, por mais que se baseie em documentação verdadeira, é a história contada por alguém que lança sobre ela uma dose de interpretação. Existe ainda hoje um receio em aceitar as projeções das subjetividades presentes nos discursos, porque elas se chocam com os cânones do velho paradigma científico. Este conduz a um exagerado direcionamento para o uso exclusivo de aparelhos e tecnologias de mensurações exatas. E isso acontece mesmo dentro da área de ciências humanas, como é o caso da arqueologia. Com medo de se distanciarem do que academicamente se toma como científico, as humanidades aceitam limites e se empobrecem. Nesse sentido, é que os conhecimentos quânticos vêm abrir outros caminhos de investigação, ao admitir nova e notável concepção de tempo, que passa de linear a multidimensional e holográfico. Cada presente tem seu futuro, futuro que pode ser alterado de acordo com as mudanças nesse presente. O agora delineia possibilidades passíveis de se consubstanciarem ou não. Nas dimensões além do tempo linear, o passado segue o seu curso. Mas para nós só existe o passado do atual presente, aquele capaz de ser acessado a partir do agora. No futuro, o passado será visto de forma diferente da qual ele é visto hoje. Se hoje nossa compreensão do passado está limitada a uma construção a partir dos documentos e fragmentos de objetos que nos chegam sobreviventes, devemos considerar que muita informação pode haver ficado perdida, não contribuindo para estabelecer o registro de um tempo que consideramos não mais existir. Essa realidade se distanciou do presente no rumo do passado.
Nesse ponto entra a psicometria, entendida como a habilidade de se obter, através de uma percepção sensorial superior, PSS, informações amplas sobre determinado contexto pretérito ainda presente em sua própria dimensão de tempo. Investigadores em psicometria analisam se a memória estaria guardada na própria dimensão subatômica da matéria do objeto ou se o objeto serviria como canal para estabelecer contatos psíquicos com determinada realidade transdimensional. No século XIX, abriu-se um novo sistema de pesquisas no campo da energética. Foi o tempo de Mesmer, com sua teoria do magnetismo humano, de Allan Kardec, com os espíritos e a mediunidade. Pesquisadores ingleses e norte-americanos estudaram os fenômenos da psicometria, mas todos eles, no geral, foram menosprezados em sua época, quando a medicina, a ciência e a religião se configuravam em padrões exclusivamente vinculados a interesses de controle. Hoje, a relatividade conduz a espaços de pesquisa no âmbito do quântico, tecendo uma visão holográfica da realidade. A ciência se abre cada vez mais ao ambiente das energias imponderáveis. A medicina acata as tradicionais métodos antigos de tratamento, admitindo sua eficiente contribuição. As ciências humanas, cada vez mais, consideram o papel das subjetividades em suas pesquisas científicas. Os objetos falam, os documentos falam. Existem limites adstritos à configuração dos sentidos, seja o sentido da audição, visão, tato, da percepção em geral, e sua consideração joga por terra a unicidade do padrão científico cartesiano, quando se pretende considerar a realidade em sua totalidade. Tais limites vão se ampliando e abrem novos canais de percepção para além dos atuais instrumentos mecânicos de medição. Fenômenos até então incompreensíveis são analisados a partir de novos parâmetros que implodem velhos paradigmas. Informações obtidas através da PSS e da psicometria são muitas vezes atestadas pela nova ciência. Todavia, a ciência guarda a sua missão de desmembrar dos volumes apresentados pelas novidades todo o material fruto de fantasias e ilusões criadas pela mente do psicometrista e que não poderiam receber racional possibilidade de confirmação. Em arqueologia, as informações obtidas pelos novos métodos de PSS, como é o caso da psicometria, vêm se somar aos dados da pesquisa científica tradicional. Uma coisa não nega a outra. No mínimo, esses dados obtidos pela psicometria podem colaborar na interpretação, na hermenêutica do passado, no caso da história e da arqueologia, ampliando conteúdos conforme a nova visão científica for se estabelecendo.